Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre um tema que está muito em debate. Afinal de contas, nos últimos anos, as discussões sobre saúde mental e diversidade têm ganhado mais espaço na sociedade, também no ambiente corporativo. Entre esses temas, a neurodiversidade começa a emergir como um ponto essencial. Reconhecer que existem diferentes formas de pensar, sentir e se relacionar com o mundo. Cada vez mais adultos têm recebido o diagnóstico de transtorno do espectro autista, muitas vezes após anos lidando com a sensação de não pertencimento, especialmente no mercado de trabalho, onde padrões de comportamento ainda são bastante rígidos. Esse diagnóstico, embora não mude quem a pessoa é, transforma a forma como ela compreende sua própria trajetória e levanta um questionamento importante. As empresas estão preparadas para acolher profissionais que fogem do padrão neurotípico? Para falar sobre os desafios, as possibilidades e os caminhos para uma inclusão real, eu converso agora com a psicóloga Simone Colgo. Bom dia, Simone. É um prazer te receber aqui novamente. Você estava sumida, hein? Verdade. Bom dia, doutor. Um Prazer estar aqui prazer te também. receber. Falar de um tema super atual, né, Simone? Aí eu gostaria, já que para começar, você falasse para a gente o que é a neurodiversidade. A neurodiversidade envolve as pessoas terem características que divergem daquilo que a gente considera típico, normal, né? Então, quando a gente fala de neurodivergência, a gente fala de características que, na verdade, são comuns, mas foram historicamente tipificadas como estranhas, diferentes. Então, eu sempre acho muito interessante quando me perguntam se há um aumento realmente de diagnósticos de pessoas neurodivergentes. E eu Certo. sempre explico que as pessoas sempre foram diversas, a diversidade humana sempre foi muito presente, mas agora a gente tem mais nomenclaturas, mais estratégias para lidar com essas diferenças. Porque pessoas com deficiência, elas não têm um déficit, elas não têm ali uma dificuldade somente. A gente não pode relacionar a deficiência a algo negativo, né? Deficiência é uma característica humana, né? Então as pessoas são diferentes umas das outras mesmo. E sempre foi assim. Já que você falou no diagnóstico, né, que muita gente te pergunta a respeito, a gente tem o transtorno do espectro autista como algo que está num debate bastante intenso na sociedade, até pelos impactos que tem para a Previdência, os impactos para o sistema de saúde e para as famílias, obviamente. Há o diagnóstico em diferentes níveis de transtorno do espectro autista, nível 1, 2, 3, enfim. O que é que determina esse aumento de pessoas com diagnóstico do TEA? A gente ter estratégias na atualidade para avaliar e intervir. Porque os níveis dentro do transtorno do neurodesenvolvimento autista não se referem a níveis de gravidade. Antes a gente falava em Perfeito. autismo leve, autismo moderado, autismo grave, e hoje em dia a gente fala de níveis de suporte. Então, pessoas que precisam de um suporte tipo 1, elas precisam de ajuda para planejar atividades, na escola, no trabalho, precisam de suporte que não é frequente, às vezes não é diário. Já pessoas com nível 2, elas precisam de um pouco mais de intervenção, né? Muitas vezes não tem uma comunicação verbal e o de nível 3 já precisam de um suporte diário, né? Sim. De ajuda para planejar ações, né? Para executar. Então, quando a gente fala de avaliação, é porque na atualidade a gente tem instrumentos de ponta dentro da psicologia, da medicina, da psiquiatria, da educação, né? Para realmente dar suporte para essas pessoas que precisam. Então a gente não fala de gravidade, a gente fala de níveis de suporte para essas pessoas ficarem bem. Eu vi uma entrevista recente do Dr. Schwartzman, que é um neurologista conhecido, reconhecido, em que ele fala que existe também
um negócio muito grande por trás desse excesso de diagnósticos. Você acredita que existe um interesse financeiro muito grande por trás desses excessos de diagnóstico de pacientes sob acompanhamento? Eu não posso negar que realmente, né, algumas pessoas acabam, né, se beneficiando, se valendo, né, dessa quantidade aumentada de diagnósticos, mas a gente não pode reduzir a isso. Eu Claro, penso que se a gente tem, né, manuais diagnósticos, estatísticos, pesquisas indicando, né, que as pessoas elas têm um transtorno, a gente não deve somente criticar a indústria farmacêutica, que está vendendo medicações, mas eu estratégias, faço muitas métodos. críticas também à indústria. Sim, nós precisamos fazer, né? Mas a gente não Claro. pode reduzir a isso, porque senão a gente acaba dizendo que essas pessoas elas só têm questões culturais, sociais que precisam de intervenção. E a gente hoje sabe que é um conjunto, né? Quando a gente fala em intervenções, a gente tem que pensar em questões biopsicossociais. A gente Perfeito. sabe que o autismo, a herdabilidade genética é de 80%. Então, não dá para a gente ser negacionista, negar questões reais, porque senão a gente impede que essas pessoas acessem Eu concordo o com você. diagnóstico, o tratamento adequado com profissionais que estão se especializando, que estão estudando muito para promover, né, Agora, o o complexo bem-estar. aí é você estabelecer critérios também de alta, de horas de acompanhamentos terapêuticos, enfim. Isso não é algo muito Isso. fácil de você acompanhar, estabelecer critérios, porque isso também traz um impacto econômico gigantesco. Nível de previdência, nível inclusive das famílias, que muitas vezes não têm condições de fazer todos esses acompanhamentos, né? Verdade, doutor. Então a gente tem que até pensar no quanto algumas intervenções, até na área da saúde, são muito exaustivas e desgastantes Verdade, para crianças, adolescentes, até pessoas verdade, adultas, né? Então a gente tem que ser muito criterioso e entender o objetivo daquela intervenção, né? E as perfeito. expectativas familiares da própria pessoa que está recebendo ali, né, o tratamento, seja, né, uma fonoaudiologia, uma psicoterapia, né, um atendimento que vá na direção dela se comunicar melhor, dela se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, a gente precisa realmente ser muito cuidadoso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar esse bate-papo super interessante com a Simone. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Simone Colgo, que é psicóloga, e a gente conversa sobre neurodivergência e os impactos que isso traz para a sociedade como um todo. Simone, quando a gente percebe que há um crescimento do diagnóstico em adultos, gostaria de entender o que isso tem, qual é o significado disso para aquele adulto, até porque a gente ouve muitos relatos de que a pessoa se sentiu aliviada por ter um diagnóstico de TEA, talvez porque ela não se encaixe nos padrões estabelecidos de comportamento no seu trabalho, na sua família, no convívio social. É isso? É isso. Então, o sentimento relatado pelas pessoas de início é esse, de alívio, porque começam a entender que são pertencentes a uma comunidade, sim, né, de pessoas neurodivergentes. Só que quando a gente fala de diagnóstico, a gente também fala de luto. O luto, ele pode ser concreto com a perda de pessoas, mas ele pode ser simbólico, né? Então, quando você lida com uma notícia de que você precisa ali de questões específicas, você vive um misto de emoções. Então, uma hora é alívio, por você entender que você não é esquisito, problemático, não, que você tem ali características que são diferentes de outras pessoas do ambiente que você convive, mas também vem ali, né, uma raiva, como que eu não cheguei nessa notícia antes? Um medo, como é que as pessoas que estão no meu entorno vão lidar com isso agora? Eu conto no meu trabalho, eu não conto? E é verdade que esse medo pode ser tão intenso que as pessoas tentam mascarar esses sinais de TEA? Perfeito, exatamente. O mascaramento, ou masking, né, do inglês, ele se refere a comportamentos que a pessoa acaba suprimindo, guardando, para não parecer muito diferente para as outras pessoas. Isso deve né? gerar Então, um estresse danado. um estresse muito grande, porque desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas existem, o Homo sapiens existe, esses comportamentos repetitivos que a pessoa tem, que a gente pode chamar de estereotipias ou comportamentos autoestimulatórios, eles são para a pessoa se regular emocionalmente. Então, a pessoa balançar as mãos, se tocar, enrolar o cabelo frequentemente,
balançar o corpo, emitir alguns sons, são exemplos de estereotipias, né? Que a pessoa ali no ambiente de trabalho pode acabar escondendo, mascarando, para não sofrer preconceito, né? Para não ser vista como uma pessoa muito diferente. E isso gera um desgaste muito grande. Só que esse é um comportamento natural da pessoa autista. E ele acontece não somente quando há uma sobrecarga sensorial, porque quando a gente fala em autismo, a gente pensa logo assim, né, em muito estímulo, muita iluminação, muito som. Mas esse comportamento autoestimulatório, ele também pode acontecer quando não tem muito estímulo no ambiente, né? O ambiente de trabalho está silencioso, a pessoa está com aquela necessidade de se autorregular. E o que a gente pode fazer para mudar um pouco o ambiente corporativo que não está preparado para isso? Né? Perfeito. Falta informação, o que é que a gente pode, de que forma a gente pode ajudar para tornar esse ambiente mais receptivo para os neurodivergentes? Perfeito. Então, a gente pode pensar em situações tanto físicas quanto de comportamento, né? A acessibilidade, ela tem sido muito discutida nos últimos anos, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de rampa, questões estruturais, elevador, mas a gente também tem que pensar em questões atitudinais, de atitudes, né? Então, pensar, por exemplo, eu sou a favor de que a maioria das pessoas, todas, elas não precisem passar por jornadas extenuantes de trabalho. Né? Porque a gente precisa pensar, né, em ter tempo para lazer, para as nossas famílias, para cuidar da nossa, né, saúde, fazer um exercício físico. Então, quando a gente fala de neurodivergência, isso é ainda mais delicado. Então, a gente precisa falar de redução de jornada, pensar ali também nessas questões comportamentais, né, a formação de gestores, de colegas de trabalho que estejam com a pessoa, até orientando para não apontar quando percebe que a pessoa está tendo um comportamento repetitivo, de se balançar ali, né? Não precisa chegar na pessoa e perguntar o que está acontecendo, não, a pessoa está se autorregulando. Se a pessoa pedir ajuda, aí você aborda, né? Ruídos, né? Usar fones, né? Proporcionar, aliás, né, nos ambientes de trabalho essa possibilidade, pessoa autista, jornada de trabalho também híbrida, né? Pensando ali na possibilidade do home office, mas não tornar home office sem investigar isso com a pessoa, porque muitas pessoas autistas, elas sentem a necessidade de organização física num ambiente fora de casa, então isso precisa ser muito bem mapeado. É um trabalho bastante desafiador, não, Simone? Exato. E nós estamos, né, pensando sobre, acredito que é interessante também a gente pensar nos direitos das pessoas com deficiência, direitos de pessoas autistas, falar com operadores do direito, advogados, né, pensando também nessas questões de trabalho, pensando em conjunto, área de saúde do direito. Você acredita que esse diagnóstico tem muito a aumentar ainda o número de pessoas com transtorno do espectro autista? Eu não posso afirmar que tem muito a aumentar. O que eu posso dizer é que está aumentando, porque isso sempre existiu, as pessoas diferentes sempre existiram, e tem pessoas até questionando o diagnóstico de autismo, pensando nessa diversidade humana, né? O símbolo autista antes era um quebra-cabeça, mas a própria comunidade autista criou o símbolo do infinito, aquele 8, deitado, para falar sobre essa infinitude, né? O quanto são infinitas as possibilidades, os tipos de suporte de pessoas. Então, a gente não pode afirmar, a gente está vendo que realmente está acontecendo um aumento, mas porque as pessoas estão acessando serviços, as políticas públicas estão envolvendo essa investigação. A gente vai para mais um intervalo, tá, Simone? E já volta, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde.
Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cassemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Simone Colgo, que é psicóloga, e ela conversa com a gente sobre neurodivergência, transtorno do espectro autista e como isso impacta na sociedade atual. Simone, quando a gente olha para o ambiente corporativo, claro que a gente precisa preparar as lideranças, tornar o ambiente mais receptivo para essas pessoas neurodivergentes, mas também essas pessoas, por vezes, têm potenciais, têm habilidades diferenciadas que podem trazer benefícios para o ambiente corporativo, não? Essa é uma questão interessantíssima. Verdade. E, novamente, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba sendo reducionista. Claro. Como se o autista ele estivesse num 8 ou 80, né? Num 8, sem oralidade, sem possibilidade de trabalhar, ou 80 ali, tendo altas habilidades, né? E não é isso. Assim, não é porque a pessoa é autista que ela não vai desejar contato social com outras pessoas e vai ser mais, vai prestar mais atenção no que ela está fazendo. Muitas pessoas autistas são assim, mas não dá para a gente generalizar, porque a diversidade é muito grande. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, desejar
e estar no ambiente de trabalho, mesmo com muitas pessoas, porque aquilo é regulador para ela de rotina, né? Ter um estímulo externo para que ela consiga iniciar e terminar uma tarefa. A gente não pode deixar de considerar que muitas pessoas autistas têm comorbidades, como, por exemplo, TDAH ou transtornos relacionados ao comportamento, ansiedade, né? Porque é muito difícil você sofrer violência desde a tenridade na escola, né? No ambiente de trabalho, sendo visto como diferente, você lutando para ficar bem. Preconceito ainda é algo muito presente na sociedade? O preconceito é muito presente, mas para os meus alunos, eu sempre pergunto: vocês acreditam que a violência no mundo está aumentando? E aí muitos me falam assim: ai, está aumentando, porque a gente liga a televisão e aí é notícia atrás de notícia falando sobre feminicídio, sobre maus tratos a animais, guerras. E aí eu sempre coloco o seguinte: olha, os pesquisadores têm mostrado que o mundo nunca esteve tão pacífico, né? Por conta do quê? Por conta do avanço das leis, né? Dos direitos humanos. Então, é claro que a violência ela ainda existe em níveis muito grandes, mas o mundo ele está melhorando, as pessoas só não mudam todas ao mesmo tempo, né? Então, a gente, enquanto profissionais da saúde, do direito, da educação e outras áreas, né, que se relacionam com o contato a pessoas com transtornos mentais, transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa estar atento, sempre conversando para pensar em novas estratégias, né? Isso é muito importante, né? Porque realmente é um grande desafio para a sociedade debater esse tema, fazer com que essas pessoas estejam mais inseridas na sociedade. E importante é que essa inserção não seja apenas um discurso, né, Simone? Exatamente. Como é que você percebe? Há realmente esse interesse de inserir os neurodivergentes, né, com maior, vamos dizer assim, maior densidade, ou é apenas um discurso que está colocado? É muito interessante a pergunta, especialmente porque nós estamos em ano eleitoral, né? Verdade. Então, acredito que a gente precisa contextualizar também, né, essa questão. Então, a gente tem que pensar na eleição de pessoas que realmente estejam dispostas a fazer mudanças, né, a fazer um enfrentamento de situações que limitam a atividade de pessoas com deficiência, pessoas autistas, e cobrar depois, né? A gente precisa realmente ficar atento, conversar, como tu muito bem, brilhantemente falou, enquanto sociedade, enquanto profissionais, né? Irmos acompanhando e cobrando mudanças, né? Acredito que é com políticas públicas, com leis, que a gente efetiva realmente, que a gente garante o bem-estar de pessoas autistas. Agora, para aquelas pessoas adultas que receberam um diagnóstico recente, né, de transtorno do espectro autista e que estão buscando espaço no mercado de trabalho, qual orientação você poderia passar? Eu acredito que o primeiro passo, além de, claro, ouvir os profissionais que estão acompanhando, quem fez o diagnóstico, quem está fazendo um acompanhamento seriado também, pensar em como lidar com a notícia no ambiente de trabalho. Eu vou comunicar? Não vou? Quando eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? E a psicologia, inclusive, tem uma área para isso, a gente chama de orientação profissional. Sim. Porque quando a gente fala de orientação profissional, a gente pensa em adolescentes que estão escolhendo a profissão pela primeira vez, mas para conseguir desenvolver características para se sentir melhor no trabalho, pedir ajuda, desenvolver isso, a orientação profissional também é muito interessante, né? Não é só para quem está escolhendo uma profissão pela primeira vez ou quem está fazendo transição de carreira, né? Você lidar com questões do trabalho envolve você tomar decisões sobre a sua carreira, como você vai lidar com isso a longo prazo. O que é fundamental. Simone, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Saúde Algo Mais, falar de um tema bastante interessante e bastante atual. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês
que nos acompanham diariamente aqui no Saúde Algo Mais, aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informação de qualidade que ajude a transformar a sua vida em algo muito melhor. Esse é o nosso objetivo aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia e até o próximo Saúde Algo Mais.